fui falando para vocês lá na aula gravada um pouquinho da importância de fazer planejamento. A gente já tinha falado um pouco sobre isso na última interação, né? Sobre a importância de eu planejar minha redação, de eu ter ideia de onde eu estou partindo, para onde eu estou indo, do que eu vou colocar em cada um dos meus parágrafos, porque isso é fundamental. Se eu não fizer isso, eu não consigo ter dimensão de qual é a minha tese, se a minha tese está relacionada com o meu projeto de texto, se o meu projeto de texto está claro para o meu corretor, tudo isso precisa ficar desenhado no meu planejamento textual. E aí, o que a gente viu, então, nessa semana é como fazer esse planejamento textual. Então, de onde eu vou partir para começar meu texto? Qual que é o passo a passo que eu vou fazer? Né? Então, peguei lá minha prova de redação, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o tema. Isso sempre, vocês já fazem isso, né? É uma curiosidade para ver que tema que caiu, o que está aparecendo ali. Então, peguei ali a frase temática, que é a que vai aparecer na minha prova, eu vou selecionar as palavras-chave que a gente chama, né? O que são essas palavras-chave? São as 3 palavras mais importantes do tema, que vão ser exigidas pela banca de correção para avaliar se o seu texto está dentro do tema ou não. E, gente, prestem muita atenção nisso que eu vou falar. A presença das palavras-chave é obrigatória na sua redação, certo? Você tem que colocar as 3 palavras-chave no seu texto. Por que isso? Porque a banca avalia se a sua redação está dentro do tema ou não a partir da presença das palavras-chave. Se eu não tiver presença de palavra-chave, o meu texto está fora do tema, ele está tangente ao tema. E isso vai prejudicar muito a minha nota. Então, fiquem atentos e atentas a isso, tá? Sempre a primeira coisa que você vai fazer, então, é o que a gente chama de recorte, né? O recorte temático, que é justamente a seleção dessas 3 palavras-chave. Quais são essas palavras-chave mais importantes? Você pode fazer isso na sua própria folha de prova, gente. Não precisa, né? Fazer nada muito, nossa, né? Complicado, demorado. Grifa na sua folha de prova as 3 palavras-chave e embaixo de cada uma delas você pode fazer uma listinha de sinônimos. Então, você vai fazer esse segundo processo aqui que está dentro do passo 1, que é a sinonímia, que é elencar, né? Fazer uma lista de sinônimos para as palavras-chave do tema. Em que essa lista de sinônimos vai te ajudar? Ela vai te ajudar a manter o texto no tema, variando as palavras, então sem repetição, né? Então, ela vai te ajudar a manter uma boa coesão no seu texto, uma boa costura entre as ideias, sem que essas ideias precisem ser repetidas, enfim. Essa é a pegada, tá? E aí, gente, tem uma questão que depois que eu fiz o passo 1, que é esse recorte temático, elenquei as palavras-chave, fiz a sinonímia, eu preciso necessariamente partir para o passo 2. O que é o passo 2? Nesse passo 2, eu vou ler a coletânea dos textos de apoio e vou fazer uma análise dos argumentos e do repertório que eu tenho para discutir aquele tema. Então, li o tema, li a coletânea, e aí eu vou fazer uma lista de argumentos. Então, quais são os argumentos que eu tenho para mobilizar nesse tema? Qual repertório eu posso usar para falar desse tema? Né? Então, que autores eu posso usar, que livros, que filmes, que séries, né? O que eu posso trazer de ideias para discutir esse tema? Isso, gente, é super importante que seja feito no passo 2. Então, não adianta eu ir para o passo 3, por exemplo, que é a eleição da tese, né, que é escrever a minha tese, o meu ponto de vista, aquilo que vai ser defendido no meu texto, se antes eu não passei pela análise de argumentos e repertório. Não adianta nada você defender uma tese que você não tem argumentos suficientes para sustentar, que você não tem repertório suficiente para utilizar na ilustração, né, dessa tese. Então, gente, como é que funciona a dissertação? A gente falou um pouquinho sobre isso já também. Eu tenho uma tese que é
a minha opinião sobre o tema e que eu vou sustentar com os meus argumentos e os meus argumentos vão ser sustentados pelo meu repertório. Então, essa é a relação, né? A tese é sustentada por argumentos e os argumentos são sustentados por repertório. Se eu escrevo uma tese que depois eu não dou conta de defender, se eu escrevo uma tese que depois eu não dou conta de ter repertório para sustentar, não adianta nada, gente. O meu texto fica um texto fraco, né? O meu texto fica superficial. Então, eu corro o risco de escrever uma redação que tem uma nota mediana. Eu não vou conseguir alcançar boas notas se eu não fizer primeiro essa análise de argumentos e repertório, para depois eu poder escolher qual tese eu vou defender. Eu preciso primeiro saber que ferramentas eu tenho. Essa é a questão, gente. Visualizem isso, né? Primeiro eu preciso olhar para as ferramentas todas em cima da mesa. O que eu tenho aqui para usar? E aí, depois que eu olho para o todo, eu escolho aquelas ferramentas que são as mais adequadas para o meu objetivo, para a minha tese. Entendem? Então, a gente vai pensar nisso. Esse passo 2 aqui, que é a análise de argumentos e repertório, ele é um passo que é a análise das ferramentas que eu possuo. Vou colocar tudo ali, vou escrever tudo ali que eu tenho em cima da mesa. E aí, depois de olhar para isso, eu vou escolher o que é mais adequado para aquilo que eu quero defender, né? Então, eu tenho mais argumentos para ir por um lugar, então é por aí que eu vou. Eu tenho mais repertório para defender essa linha de raciocínio, então é por aqui que eu vou. Então, primeiro eu preciso entender qual que é a linha de raciocínio que eu vou seguir, né? Qual o repertório que eu vou usar. Depois eu elejo minha tese. Se não, gente, vocês invocam que vocês querem defender um ponto de vista, vocês invocam que vocês querem usar um repertório, e aí o ponto de vista e o repertório não se conversam, né? Então, eu quero muito usar a Hannah Arendt, mas eu quero muito defender essa tese aqui. Aí eu não tenho argumentos para defender a tese, a Hannah Arendt não tem nada a ver com a tese que eu estou defendendo, e aí vira uma salada, né? Então, eu tenho que me preocupar muito, e primeiro, né, com o fato de que eu tenho que ter argumentos e eu tenho que ter um repertório para esse tema. Depois, eu vou eleger minha tese e, por último, eu vou montar o meu texto. Né? Por último, eu vou então entender o que eu vou colocar onde, como é que as informações vão estar organizadas nesse meu texto, enfim. É por aqui que eu... Certo, gente?